Fala, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Otmil. Vamos falar do estadual de 89, né? O Campeonato Paulista de 89, né? Um campeonato que teve, né, o São Paulo como campeão, né? Mas teve outras coisas, né, incríveis, né? Tipo, tivemos as duas surpresas, né? Bragantino, São José, né? Os times do interior, né? Tivemos a incrível eliminação do Palmeiras, que estava voando no campeonato e era um dos favoritos a ser campeão, né? E foi eliminado com uma derrota, enfim. Mas antes de a gente chegar em tudo isso, temos que falar do regulamento, né? E esse regulamento é um pouco confuso, ou seja, os caras conseguiam, né? Parece que não estavam satisfeitos, conseguiam complicar a vida das pessoas, né? Para entender a regra. E vamos tentar explicar. Regulamento. Ó, 22 times, né? Primeira fase eles eram divididos em dois grupos com 11 times. No primeiro turno, né? Os times do grupo 1, né? Enfrentam do grupo 2, né? E no segundo turno os times jogam dentro do grupo. E ao final de 21 jogos, né? Classificam-se os 3 primeiros de colocados de cada grupo, ou seja, 3 com 3, 6, né? Mais os 6 melhores de todos os restantes para a segunda fase, ou seja, você tirava então dos 22, você classificava 12 para a próxima fase. Outro detalhe, o sistema de pontuação privilegiava os vencedores que fizessem 3 ou mais gols, independente da diferença. E também os que empatassem com marcação de gols, olha as loucuras. E não houve rebaixamento, né? Só haveria rebaixamento, olha só a loucura também. Se o União São João, né, que foi lanterna no campeonato anterior, fosse lanterna de novo em 89, o que não ocorreu. Na segunda fase, né, foram formados 4 grupos com 3 clubes, ou seja, 4 triangulares, com jogos de ida e volta dentro da chave, né? Classifica-se apenas o campeão de cada grupo, e aí o sistema de pontuação nessa fase foi alterado a pedido dos 4 grandes, mais a Portuguesa, né, que considerava que o sistema anterior favorecia os clubes que se propunham a procurar ganhar um ponto, né, a jogar pelo empate, para jogar nos pênaltis, né, e com isso as vitórias passaram a valer 2 pontos, que era o comum na época, né, e qualquer empate passou a valer 1 ponto. Ou seja, durante o campeonato houve mudança no regulamento, mas enfim. Continuando, né, após as 2 fases malucas aí que a gente falou, chegamos na semifinal. E aí o tradicional mata-mata, né? Com semifinal e final e vantagem para o time de melhor campanha e etc. E agora chegamos no campeão, que foi o São Paulo, né? O São Paulo chegava a mais uma conquista estadual, né? E ratificava o slogan, né? Nas Alamedas do Morumbi, né? De ano sim, ano não, São Paulo campeão. Ou seja, São Paulo ganhava um ano, não ganhava o outro, depois ganhava no outro, enfim, era assim, né? E fora isso, o São Paulo foi o time da década de 80, né? O São Paulo ganhou 5 campeonatos paulistas e um brasileiro de Lambuja nesse meio período, né? Ou seja, o São Paulo foi o melhor time paulista nos anos 80, né? Melhor do que o Corinthians, do que o Santos, né? E Palmeiras também, né? Lógico, o Palmeiras não estava na fila. Mas o título de 89 foi o mais difícil nesses 5 paulistas dos anos 80 que eu falei, sabe? Porque o time do São Paulo foi sendo montado durante o campeonato, quer dizer, os favoritos naquele momento eram o Corinthians, que era o atual campeão, e o Palmeiras, né? Que estava voando, né? Até mesmo o São José, né? Lá do Vale do Paraíba, que fazia grande campanha, estava entre os cotados ao título, sim. São Paulo estava correndo por fora, não estava empolgando a torcida, né? O time estava montando o time ali, né? O técnico do São Paulo era o Carlos Alberto Silva, né? Aquele mesmo que foi campeão de 78 brasileiro com o Guarani, né? Enfim. O São Paulo tinha alguns jogadores interessantes, né? Tinha um Bobô, né? Que veio a peso de ouro do Bahia, né? O Bobô tinha acabado de ser campeão brasileiro no Bahia, né? O São Paulo trouxe o Bobô, né? Como um grande reforço, né? Trouxe Mário Tilico, trouxe Ricardo Rocha, né? Que estava no Guarani, se eu não me engano. E tinha alguns remanescentes dos anos anteriores, né? Como o Gilmar, né? O Gilmar Rinaldi, o Zé Teodoro, né? O Raí, né? O Raí, que anos depois ia brilhar muito, né? Com a camisa do São Paulo, né? Ele tinha chegado em 87, né? No Morumbi, enfim. E o Edivaldo, que também estava no São Paulo desde 87. A primeira fase do São Paulo não foi de empolgar, né? O time não venceu nenhum clássico, né? Perdeu do Santos e Corinthians, empatou com o Palmeiras, né? Empatou com a Portuguesa, inclusive, também, né? Na época, o jogo com a Portuguesa era clássico. Mas apesar da oscilação, o São Paulo se classificou em 5º lugar, né?
Lembrando que tinha os 3 melhores e mais os 6 ali, independente do grupo, né? Na segunda fase, né, com 4 triangulares, o São Paulo enfrentou o Guarani e Inter de Limeira. O São Paulo empata os 2 jogos, né? Só que aí o time arranca, vence o Guarani e Inter e consegue se classificar para a semifinal. E aí o São Paulo mostrando, né, que é um time de chegada, né? Aquele momento ali parece que o time conseguiu se encaixar e aí foi, né? Na semifinal, o São Paulo enfrentou o Bragantino, né? O surpreendente Bragantino, que na fase anterior eliminou o Palmeiras, né? O favorito Palmeiras, ou seja, se o Palmeiras não tivesse vacilado, né? Provavelmente o São Paulo teria pegado o Palmeiras nessa semifinal, olha só. Mas o Braga, né, dessa vez não conseguiu nada, né, contra o São Paulo, né, contra o Clube da Fé, né? E o São Paulo venceu os 2 jogos, né? 2-0 em Bragança, né? E 1-0 no Morumbi e foi para a final. E o adversário da final foi o São José, né? Que fazia sua melhor campanha de sua história, né? Naquele ano de 89. E apesar das finais serem no Morumbi, a Águia podia jogar por 2 empates por ter a melhor campanha. Ou seja, o São José foi tão incrível, gente, que tipo, tirando o Palmeiras que estava melhor, o segundo melhor time do campeonato era o São José. Para vocês verem o nível que estava. No primeiro jogo, né? O São Paulo suou, né? Mas venceu por 1-0 o gol do Zé Teodoro, né? Na verdade nem foi do Zé Teodoro, né? Ele meio que cruzou meio sem querer ali, e a bola desviou no André Luiz, zagueiro do São José, e acabou fazendo contra, né? E na volta, né, o São Paulo sofreu diante da Águia, né? O São Paulo atacou, teve algumas chances, mas o São José também mostrou sua força, né? Chegou em alguns momentos ali a acertar a trave do Gilmar, enfim. O São Paulo suportou a pressão do time do Vale do Paraíba, segurou o 0-0 e assim o São Paulo foi campeão paulista de 89, né? Um título suado, sofrido, né? Desses 5 estaduais que o São Paulo ganhou, esse talvez foi o mais difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, como eu já falei, o contexto, né? Porque tínhamos 2 rivais favoritos, né? E um time do interior jogando muita bola, né? E o time montando ainda o time, correndo por fora, enfim. Só que aí na fase final, né? O São Paulo soube crescer, né? No momento certo e aí buscar o título, né? Agora vocês vão ver o vídeo das 2 finais, né? Vocês vão ver o gol da primeira final e o jogo final lá que garantiu o título pro São Paulo. Roda a vinheta. Ventura Dilson, boa bola pro Zé Teodoro, cruzou! E acabou! O São Paulo é o campeão paulista de 1989. O tricolor do Morumbi é pela 5ª vez campeão nos anos 80. Repete a sua façanha dos anos 40. É Carlos Alberto Silva que abraça com... Tá aí, gente, vocês viram aí as 2 finais, né, de 89, né? E vamos falar do time base do campeão de 89, que era Gilmar, né? A defesa era Zé Teodoro, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho. O meio campo era Visoli, né? O Visoli, para quem não sabe, é aquele mesmo, né? Que chegou a ser técnico do São Paulo interino, né? Na reta final ali de 2020, 2021, né? Então, é esse mesmo, né? Esse Visoli. Meio campo era Visoli, Bobô, né? E o Raí. E o ataque era Mário Tilico, né? Ney, que era um garoto ali que estava surgindo ali, né? Às vezes, antes, né, desse moleque entrar, o tal de Mazinho, o Loyola jogava, né? Só que ele não deu certo e o Ney acabou virando titular. E o Edivaldo na ponta esquerda. E o técnico era o Carlos Alberto Silva. Agora vamos falar dos grandes, né? Temos que falar logo dos grandes aí, porque o vídeo já vai ficar grande de qualquer forma. Vamos falar do Corinthians, né? Que era o atual campeão e chegou como favorito ao título, né? Só que o Corinthians não se encaixou, né? O time entrou em crise, trocou de técnico, né? E quando trocou de técnico, o Corinthians até que cresceu, né? Foi para as fases semifinal ali, né? Ganhou o triangular, né? O Corinthians, né? Que tinha o Santos e mais um ali, que acho que era o Mogi Mirim, se não me engano. E aí ele enfrentou o São José na semifinal.
O Corinthians ganhou de 2-0 no Morumbi, né? No primeiro jogo, só que aí na volta o time perde de 3-0, né? E 1-0 no tempo normal e 2-0 na prorrogação. E o Corinthians acabou sendo eliminado e deu adeus ao bicampeonato. Bom, agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras foi o time a ser batido nesse campeonato, né? Porque após uns anos, times meio fracos, né? 87, 88, o Palmeiras montou um time forte em 89, né? O time se reforçou, trouxe Dario Pereira, Elzo, né? O Edson Buaro, né? Que tava no Corinthians, o Mauricinho, né? O Careca Bianchese e o Neto, né? Sim, ele mesmo, né? O Neto da Band hoje, atualmente comentarista, enfim. O Neto que tava no Guarani, né? Então, e viveu uma grande fase, o Neto, inclusive. E o Palmeiras montou um elenco forte, né? E para acomodar esse elenco, a diretoria apostou no Leão, né? No Emerson Leão, que na época estava em começo de carreira como técnico, né? Ele tinha o que? Acho que só uns 2 anos como técnico, né? E o Leão, como conhecia o gol, né? Como poucos, ele lançou para o time titular o jovem Veloso, né? Tipo, já que o Zete estava machucado, né? Muitos achavam que era o Ivan que ia ser o titular, mas o Leão falou, não, vou acreditar nesse menino chamado Veloso, e ele parece ser promissor. E foi o que aconteceu, né? E além do Veloso, o Palmeiras ainda tinha nomes, né, que sobreviveram ao time fraco de 88, né? Como o Toninho Cecílio, né? O Gerson Caçapo, o Edu Manga, né? E o Gaúcho, né? O centroavante Gaúcho. E o Palmeiras estava com um time forte, né? E a primeira fase o Palmeiras simplesmente destruiu, ou seja, o time fez uma P-campanha, né, para não falar aquele palavrão, e se classificou com sobras em seu grupo sendo líder geral, ou seja, o Palmeiras foi líder geral com margem para o segundo colocado, enfim. E o time tava liderando tudo, né, liderando o melhor ataque, melhor defesa. Só na primeira fase o Palmeiras só levou 5 gols, né, só na primeira fase, gente. O melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo, enfim, o Palmeiras estava voando. Parecia que ia ser campeão, né? E agora vamos falar da fase seguinte, né? O Palmeiras foi pro triangular, ele enfrentou em seu grupo o Bragantino e o Novo Horizontino. Começa empatando em Novo Horizonte 1-1, né? E vence em São Paulo por 2-0 o Bragantino, né? E nesse jogo o Palmeiras recebeu a taça dos invictos, né? Ao ficar 23 jogos invictos e superar essa marca que era do Corinthians, né? Que tava, acho que se não me engano, 21, 22 jogos, algo assim. E o Palmeiras conseguiu esse troféu simbólico, né? O time era tão favorito, né? Que parecia que a fila de título terminaria, né? E a torcida verde, claro, né? Tava crendo que o 89 seria o ano, porque o time tava voando e eles olhavam para os rivais, né? Todo mundo oscilando, né? O Corinthians mal, o São Paulo oscilando demais e o Santos nem existia, né? Coitado do Santos, né? E a Portuguesa competitiva, mas não para ameaçar o Palmeiras, ou seja, não tinha ninguém para parar aquele time, né? Aí veio o retorno, né? Terceiro jogo contra o Bragantino e Bragança. Para os palestrinos da época, o empate tá ótimo, né? É só empatar que aí ganha no Horizontino em casa e aí tá classificado. Mas eis que o time conhece a sua primeira e a única derrota do Paulista. Parmeirada, né? Irreconhecível, o time do Palmeiras leva um baile do Massa Bruta, né? Treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Bragantino enfim é 3-0 no Palmeiras e praticamente deixa o Palmeiras numa situação muito difícil, né, no grupo. Porque para o Palmeiras chegar vivo, né, ele tinha que torcer para o Novo Horizontino ganhar ou empatar com o Bragantino. Ou seja, se acontecesse essas duas coisas, né, o Palmeiras chegaria contra o Novo Horizontino só precisando ganhar para se classificar, né. Mas o Bragantino, como ganhou, ele disparou, né, e o Bragantino embalou, né. E nem adiantou secar, né, o Palmeiras secar o Braga, né. Porque o Bragantino ganhou, né, do Novo Horizontino e o Palmeiras foi eliminado do campeonato sem jogar. Ou seja, foi um golpe duro pro palmeirense, né? Uma parmeirada daquelas, né? Tipo, o time leva de 3-0 depois de encantar o futebol paulista, o futebol brasileiro, né? Com vários jogos invictos, enfim. Aí o time leva de 3, aí depende do outro jogo para não ser eliminado. E aí acaba acontecendo ser eliminado sem jogar, né? Enfim. E foi
E foi dolorido, né? E da época da fila, né? Para muitos foi um dos momentos mais tristes para os palmeirenses, né? Porque eles estavam com campanha invicta, melhor ataque, defesa, enfim, melhor em tudo, né? Para tudo de repente se desmoronar em um jogo, né? Para você ver como que é as coisas, né? E após essa parmeirada, né? Os rivais ironizavam, né? O Palmeiras com o famoso whisky Bragantines, né? Bragantines, né? Por causa do nome, né? Bragantino, Bragantines, entendeu? E aí o Palmeiras chegava ao seu 13º ano sem título, né? Enfim. E o Palmeiras jogou brasileiro daquele ano, né? Temos que lembrar isso, né? E também não conseguiu nada e a fila seguiu aumentando, né? Agora vamos falar do Santos, né? O Santos tinha o Sócrates no time, né? Mas o Sócrates não era mais o mesmo Sócrates, né? Dos outros tempos, né? Na época de Corinthians, enfim. Né? Mas o Santos tinha até um time interessante, né? Sonhava em ganhar o campeonato. Só que o Santos foi a decepção, né? O Santos por pouco não fica já na primeira fase, né? O time consegue ali na ponta do laço se classificar. E aí no triangular o Santos enfrenta o Corinthians e o Mojimirim. O time até melhora um pouco, né? Mas nada que fosse empolgar, né? Nada assim de outro mundo, né? Foi insuficiente e o Santos ficou pelo caminho já nessa fase, né? O Corinthians foi o campeão do grupo e avançou. Agora vamos falar da surpresa que foi o São José, né? O São José foi a sensação em 89, né? Era um time forte, era um time entrosado, né? Tinha um time azul do leste de São Paulo, foi longe, né? Fez uma fase inicial incrível, sendo o segundo melhor time do campeonato, só atrás do Palmeiras, né? E aí no triangular o São José enfrentou Portuguesa e União São João de Araras, né? O São José sofreu, né? Mas avançou para a semifinal, graças à campanha que tinha, né? Que tinha feito. E na semifinal o time azul enfrentou o Corinthians, né? O favorito Corinthians. O São José perde do Corinthians em São Paulo por 2-0, mas no seu estádio, né? No Martins Pereira, né? A Águia mostra sua força, né? Reverte a vantagem do time da capital e vence por 3-0, né? Relembrando, né? 1-0 no tempo normal, 2-0 na prorrogação. E nas finais o São José enfrentou o São Paulo, né? Numa final de 2 Santos, né? O São José até tentou fazer com que o jogo, pelo menos o jogo de volta, fosse no Vale do Paraíba, né? Só que a federação vetou, né? Falou que não, vai ser na capital, vai ser no Morumbi mesmo. E a diretoria do São José até ficou meio revoltada, né? Porque favorecia o São Paulo, né? Por ser o dono, né, do Morumbi e tal, enfim. Mas o São José vendeu caro, viu? Nesses 2 jogos. No primeiro jogo o São Paulo venceu, né, por 1-0. Na volta o São José lutou muito, teve chances de conseguir o resultado, mas não conseguiu passar, né? Pela defesa do São Paulo, pelo Gilmar, né? E o jogo ficou 0-0 e o São José acabou vice-campeão, né? Foi muito frustrante, né, para a torcida do Águia, que por muito pouco não viu o time ganhar o campeonato, né? De destaque mesmo, o time teve artilheiro do campeonato, que foi o Tony, né? Com 13 gols, ou seja, o São José, além de ter ido muito bem, teve o artilheiro do campeonato, que foi o Tony, né? Mas é isso, galera. Bom, vamos encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe, comente também. Desculpa. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima, até o próximo vídeo. Falou!